Uma das coisas que mais me preocupa hoje em dia é a visão unilateral que as pessoas têm ao absorver informações da mídia. Elas aceitam o valor de face das notícias achando que aquilo de fato reflete a realidade. Ou pior, hoje a gente tem uma legião de pessoas que leem somente as manchetes sem mesmo se dar o trabalho de ler o conteúdo. Isso para mim é muito preocupante. E algo que, na minha opinião, deveria fazer parte de todos os noticiários sérios nesse exato momento, mas que você não vê com frequência, é a próxima crise financeira mundial, que não para de apresentar novos sintomas a cada dia que passa. Isso já vem de alguns anos. E talvez muitas pessoas nem saibam o que acontece de fato. E elas acabam pensando o contrário, que a economia americana está tudo bem, está aparentemente em crescimento. Mas o assunto de hoje é algo que em princípio faz parte do sonho americano, mas que há anos vem se tornando um pesadelo, que são os empréstimos estudantis, ou chamado de student loans. E eu vou compartilhar alguns dados recentes sobre esse tema para você entender um pouco melhor o que está acontecendo aqui na América. Então, 2/3 dos empregados americanos alegam se arrependerem de suas escolhas de faculdade já em estágio avançado, por conta justamente dos custos altíssimos nas universidades. E o valor total de empréstimos estudantis está crescendo de forma vertiginosa, está atingindo a marca de 1,6 trilhão de dólares em 2019. 1,6 trilhão. Só que o pessoal de exatas tem uma maior probabilidade de obterem maiores salários, e eles são os que menos demonstram arrependimentos. Já os formados em humanas têm um índice de reclamação muito maior. E isso faz sentido quando você tem uma alocação direta depois da faculdade e consegue lidar com essa dívida. Mas para aqueles que saíram da faculdade com student debt gigantesco e não estão conseguindo emprego, o caso fica muito mais dramático. Sem falar que, para aqueles que acabam se arrependendo das suas escolhas, eles só descobrem isso quando já é tarde demais. E o student debt é algo que acompanha você durante anos, acompanha todos esses formandos. E o que agrava mais ainda essa situação é que a dívida, ela não vem sozinha, ela é acompanhada pela luta pelo sonho americano de uma casa própria, que é o que a gente chama de mortgage debt, do financiamento imobiliário, como também dívidas com cartões de crédito. E isso se transforma numa espiral vivida hoje por milhões de americanos. Então a média de dívida acumulada com student loan, quando você sai da faculdade, é de aproximadamente, em média, 33 mil dólares. Mas os estudos mostram que essa pressão inflacionária nesse valor é cada vez maior. O que significa isso? Os valores não param de subir ano após ano. Agora, como se isso já não fosse um quadro alarmante por si só, vamos para um lado um pouco mais sombrio e perigoso da economia americana nesse sentido. As dívidas estudantis, elas acabam sendo securitizadas e muita gente não tem a menor ideia do que isso significa. Esse é um processo que ele acontece por trás dos bastidores com a sua dívida. Funciona assim. Toda essa dívida que você tem, ela é transformada em um pacote e ela é revendida para investidores numa modalidade de investimento de altíssimo risco chamada de derivativos. Para quem se lembra de 2008, eles foram um dos principais atores para fazer todo esse sistema entrar em colapso. Mas, porém, o que eu vejo é que não somente ninguém aprendeu a lição, replicando exatamente a mesma fórmula, mas agora ela vem numa proporção muito maior, pois não somente envolve o famoso derivativo subprimes do mercado imobiliário naquela época, mas agora é toda a base da economia americana, com esses pilares do student loan, o mercado imobiliário novamente, como também as dívidas dos cartões de crédito, todas crescendo exponencialmente. E entender por que esses derivativos são ativos de alto risco não é muito difícil, quando você entende a quantidade de pessoas que não estão mais pagando suas parcelas. E isso aumenta cada dia que passa. Agora, para colocar cereja no bolo, as agências de risco, normalmente respeitadas no mundo inteiro, colocam suas notas AAA nesses ativos que fizeram exatamente a mesma coisa em 2008, que na verdade era um lixo, e eles estão fazendo a mesma coisa agora. E a pergunta que a gente se faz, quanto tempo esse castelo de cartas vai se manter em pé? Qualquer um que tentar fazer uma previsão estará mentindo. Mas uma coisa é certa, cada vez mais sinais de colapso aparecem cada vez mais rápido. Busque sempre ler por trás das linhas, porque quando aparece a notícia na grande mídia, é porque já aconteceu. A minha única conclusão é que nunca foi tão importante você ter uma autoeducação financeira como também uma preparação prévia. Portanto, nunca pare de investir no seu desenvolvimento pessoal.